maior bem que podemos fazer em favor da doutrina espírita é sua divulgação. Conhecendo o Espiritismo, com Edmar Barros. Edmar Barros. Olá, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, que espalhados pelo mundo inteiro, com grande alegria, que estamos assim retornando a mais um programa, Conhecendo o Espiritismo. É como dizia aos nossos ouvintes espalhados pelo mundo, de todas as religiões e nacionalidades, um abraço a Márcio, Eduardo e Cláudia Gallenberg, em São Paulo, enfim, toda a equipe RBE, e agradecemos a Deus por mais essa oportunidade desse programa. E caso assim você não puder acompanhar o programa nesse momento como está ao vivo, ou precisar interromper, também poderá acompanhar na rede social, que estará disponível. E recordando também que existe além da rede social, temos no sistema iOS e Android. É só na busca digitar Rádio Brasil Espírita. E os aplicativos, ele normalmente dispõe de uma navegação na Web TV, a rádio, a Livraria Emmanuel, o WhatsApp. E nesse momento é o momento do estudo, da reflexão, oportunidades de renovação. O tema que nós escolhemos, passamos assim muitos dias meditando qual seria o tema de hoje. E a ideia que me veio é sobre reforma íntima ou educação. É uma pergunta. Reforma íntima ou educação? O tema que nós vamos abordar hoje. Para essa abordagem, vamos buscar subsídios no ensinamento de Jesus e Allan Kardec, pois a doutrina espírita, ela continua assim o ensinamento de Jesus. Para isso, nós vamos buscar em Jesus, no ensinamento do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, buscando esse conhecimento com Jesus, cada um segundo as suas obras. E a doutrina espírita, ela veio justamente continuar assim, para que possamos, ao alcance de qualquer pessoa do mundo inteiro, disponível doutrina espírita nos livros físicos, em PDF. O essencial é estudar. Mas vamos iniciando com uma definição rápida e prática do que é o Espiritismo, que nós vamos encontrar no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, da Federação Espírita Brasileira. E no preâmbulo tem: para responder desde já e sumariamente a pergunta formulada no título deste opúsculo, diremos que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos.
Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. E mais à frente nós vamos encontrar Allan Kardec fazendo ainda um resumo do resumo. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo. O professor Allan Kardec, cujo nome real na época era seu Denis A. Rivai, que passou a ser pseudônimo Allan Kardec. Continuando, já sempre buscamos conceituar nesses estudos mais, assim, apesar de ser um estudo facilitado, mas que envolve um raciocínio para quem está chegando agora, já que o objetivo desse nosso programa, que é ligado à Rádio Brasil Espírita, o projeto Pesquisa Espírita, que a finalidade é preservar e divulgar a simplicidade dos ensinos de Jesus. Não há, assim, dificuldade nenhuma, mas o Espiritismo é uma ciência que trata da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo. O ouvinte me pergunta: há uma diferença do Espiritismo para o movimento espírita? Em diversos programas nós já abordamos, só uma revisão de maneira didática. O movimento espírita, constituído por pessoas, e as instituições que são formadas também por pessoas. O ideal é que haja esse entendimento. O Espiritismo se encontra nos livros de Allan Kardec e na Revista Espírita. E poderá também ser aproveitado das obras subsidiárias que tem como bússola, como tem como apoio os livros de Allan Kardec. Qualquer assim material que não atenda ao ensinamento de Allan Kardec não é espiritismo. Porém, conforme Allan Kardec nos legou, sempre sugerimos ler os pós e os contras. Mas para isso é preciso que se conheça a base, que são os livros espíritas. Porque devemos ler de tudo. Agora, se o tempo é reduzido, sugerindo ler primeiro Allan Kardec, para depois ler romances, tem romances maravilhosos, inclusive do Chico Xavier, mas a base principal é justamente abordar, estudar esses livros. E continuamos na pergunta: reforma íntima ou educação? Vamos prosseguindo. Já vamos fechando o que é o Espiritismo e vamos prosseguindo com Allan Kardec. Aí nós vamos logo. Esse tema de hoje, como todos os outros, tem base nos livros espíritas. E uma das bases, além do que é o Espiritismo, nós estamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, a tradução do professor José Herculano Pires. Na introdução, Allan Kardec, ele nos legou, nos ensinou. Podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. 2, os milagres. As profecias. 4, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. 5, o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se. A bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. O nosso assunto hoje é sobre o Evangelho,
e na introdução diz: é a parte moral. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Quer dizer, é o terreno que todos os cultos podem encontrar-se. Esse tema tem relação direta com essa parte moral, que é universalista. A doutrina espírita, como sempre dizemos no projeto Pesquisa Espírita, a doutrina espírita, ela tem essa finalidade, sobretudo, de educação, a nossa educação como espírito. Para qualquer religião, qualquer crença, nacionalidade, não importa, qualquer cultura, o objetivo é a educação. Mas vamos à frente. Já entendemos aonde vamos trabalhar, que é no Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos mais à frente no Evangelho. Marquei também os bons espíritas. Allan Kardec nos ensina, no capítulo 17, no item 4. Inclusive, quem dispor do livro, por favor, abra esse livro, ou em PDF também, ou poderá ser realizado uma compra em diversas livrarias virtuais, inclusive a livraria Mono. Ao clicar no aplicativo, poderá comprar de maneira virtual e receber na sua casa. Mas se por motivo ou outro não for possível, a decisão, o importante, sugerimos o portal da FEB e outros, que grátis, baixa e estuda o Evangelho. Muito material no Android. No capítulo 17, Os Bons Espíritas, o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima. Ele explica o que tem, é sobre a parte acima, é o homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. É como sempre nós refrisamos, o Espiritismo é alavanca, ele é farol, é tudo fácil, simples, ao alcance de qualquer um. É uma linguagem que dispensa assim, qualquer dúvida. Lógico que sempre nós temos os palestristas, os orientadores de centro, nas rádios, tudo, são facilitadores. Mas a doutrina, conforme nós observamos, o próprio Allan Kardec nos ensinando, não há necessidade, nem existe doutores em Espiritismo, nem professores. Nós somos aprendizes de Jesus. E às vezes muitos perguntam: o Espiritismo é cristão? A resposta é agora: ele é cristão, porque ele revive o ensinamento de Jesus e diz assim: o Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Ele esclarece, ele sugere. O espírita não é obrigado a nada. Ele, ao adquirir o conhecimento, ele pratica. Ele é motivado a praticar. E mais, no próprio capítulo 17, o Kardec também nos proclama: reconhece, vamos dar uma revisada com bem clareza, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. O verdadeiro espírito é esse. Vamos dar uma revisada, uma refrisada. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços
que faz para dominar suas más inclinações. Ora, bastante objetivo os estudos do professor Allan Kardec. Quer dizer, o Espiritismo, ele é cristão, porque ele revive, ele continua, é a terceira revelação, com clareza, solidifica a fé. Prosseguindo, nós vamos agora fazer assim, entrando mais no tema, respondendo à pergunta: reforma íntima ou educação? O professor Allan Kardec, pedagogo, grande estudioso, voltado à educação, o professor Allan Kardec, ele teve o ensinamento, iniciando assim, adquirindo com Pestalozzi, um grande homem da educação. A tendência da própria oportunidade que os benfeitores espirituais permitiram a Allan Kardec ao renascer na França, e outrora ele foi um sacerdote druida, por isso que existe o nome de Allan Kardec. Ora, a França da época de Allan Kardec, podemos assim, analisando e verificando, voltando no tempo, época das luzes, aonde a abertura ao conhecimento. Foi nessa época que surge, em 1857, o Livro dos Espíritos. E foi também nas avaliações, nos estudos de Allan Kardec, ele propõe justamente a extirpação do egoísmo, vencer o egoísmo. Ele propõe justamente as bases da educação do espírito. Normalmente, no movimento espírita, às vezes, muitos usam a palavra reforma íntima, mas, até agora, os ensinamentos de Allan Kardec nos conduz ao processo educativo. Quando ele afirmou, nós notamos que reconhece o verdadeiro espírito pela transformação moral. Mas, essa semana, me inspirando para hoje, ao descer no elevador, comecei a me inspirar mais. Se, digamos que alguém mora num apartamento antigo e muda para um novo, vai haver as mudanças na mente, adaptação. Mas a pessoa é a mesma, apenas está se adaptando àquelas mudanças. Um é mais antigo, mais novo. E surge a pergunta: o que é reforma? Já que é reforma íntima. A reforma, por exemplo, o Márcio, ele compra uma casa e vai reformar a seu modo. Não, esse quarto eu quero que tenha esse não tem, vou botar um jardim. Ligado ao aspecto material, vai reformar. Geralmente pede apoio de um engenheiro, de um construtor, etc. Mas é uma reforma. Agora, isso se aplica ao espírito? Infelizmente não. Porque a reforma, vamos dizer, a reforma pode ser usada de uma roupa antiga, e modifica e consegue fazer aquela mudança, aquela reforma. Mas já a proposta de Allan Kardec é educativa, porque o espírito, ele é o mesmo, não precisa ser reformado, ele precisa educar-se para o Evangelho de Jesus. Essa é a proposta da doutrina espírita. O espírito, ele é o mesmo, de bilhões de anos. Cada passagem pela Terra, ele adquire uma roupagem, que pode ser de qualquer raça,
Não importa. Nós somos irmãos. Ele pode escolher uma religião A ou B, ele pode, enfim, fazer o seu processo de aprendizagem. Essa resposta, ela extrapola esse ensinamento de Kardec, ela extrapola todas as ideias pré-estabelecidas no passado. São quebra de paradigmas, mostrando, através de fatos, que nós somos seres imortais, que vivemos, como disse, muitas encarnações, objetivando um processo educativo que nos leva à felicidade para todos. É por isso que defendemos o Espiritismo ao alcance de todos, esclarecendo a grande realidade da vida. Nós somos eternos, nós somos imortais. Nós possuímos o nosso livre-arbítrio e a capacidade de nos educar para o nosso crescimento espiritual. São oportunidades e reencarnações. É por isso que não existe reforma. Mas quem usa não tem problema. Allan Kardec não pregou reforma. Ele ensinou a educação, que nós vamos chegar mais à frente. Antes de um intervalozinho, nós vamos, na introdução do Livro dos Espíritos, existe assim, e grifei: a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações. Essa na introdução é sobre a moral dos espíritos. Sempre refiso, sempre faço uma recapitulação, fazendo uma reflexão. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo. Ora, a terceira revelação continua. E se nós olharmos, realmente, o próprio Evangelho mostra. É o ensinamento de Jesus de maneira a não gerar dúvida nem interpretações. Nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. É quando entra o processo educativo do espírito, ao alcance de qualquer ser, nessa nossa faixa de evolução. Ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra, nesse princípio, a regra universal de conduta, mesmo para menores ações. Hoje, nós podemos dizer que o Espiritismo está bastante divulgado, entendido, praticado. É uma época maravilhosa, mas sempre baseado na moral dos espíritos superiores, e que continua o do Cristo, não há dúvida. E sempre digo que o Evangelho de Jesus, bem entendido, é a chave da felicidade. Resposta para as nossas necessidades materiais e espirituais. Prosseguindo, nós vamos dar um pequeno intervalo para que a gente possa continuar e dar o fechamento.
nosso programa, aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita que estão nos acompanhando agora, estamos refrisando o nome do programa, que é assim, nós divulgamos, reforma íntima ou educação? É uma pergunta. Um abraço aos amigos que nos acompanham no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais. Agradecemos a audiência nesse momento e quem não teve tempo poderá acompanhar nas redes sociais. E nós vamos, assim, na metade do programa, a pergunta não foi respondida integralmente. A pergunta é: reforma íntima ou educação? Mas nós vamos buscar em Allan Kardec, como sempre, a inspiração, a base para nossos estudos. Quem tiver o Livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 3, item 2, nós vamos encontrar um ensinamento muito interessante. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Estamos no meio do programa e nós vamos já sentindo o posicionamento de Allan Kardec sobre o tema. E sempre é bom o refrisar, avaliar frases, porque, como disse, nós não somos professores de Espiritismo, não somos doutores, não há necessidade, não temos. O nosso mestre é Jesus. Mas, avaliando, não a educação intelectual, Kardec esclarece bem, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. A resposta já está com Allan Kardec. Reforma íntima ou educação? Kardec nos responde: educação. Porque esses hábitos, vamos a um exemplo, nós nos habituamos no trânsito a respeitar as regras, tudo que tiver naquele país que nós habitamos. Isso cria um hábito. Mas, quando Kardec nos proclama que não a educação intelectual, mas a moral, não pelos livros, mas pelos hábitos. A verdadeira educação não depende de, assim, gestos, vamos dizer, que nós poderemos ensaiar para ocultar a verdadeira face espiritual, mas aquela modificação de dentro, que coincide também com o ensinamento de Jesus. Poderemos, assim, exemplificar grandes líderes espirituais que nos legaram os bons hábitos, iniciando, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Eurico Bassanufo, o próprio Allan Kardec, e grandes pessoas, grandes seres que nos legaram justamente essa educação verdadeira, imperecível. Através da doutrina espírita que espelha Jesus, nós poderemos, ao nosso alcance, abrirmos o Evangelho, fazemos a leitura, mas além da leitura é bom um estudo, uma reflexão, para que
meditando o nosso comportamento com o Evangelho de Jesus, para que possamos fazer essas alterações de hábitos, para evitarmos só aquele verniz, para ser uma educação que nos leva à libertação, é modificar o hábito. Um treinamento, por exemplo, para vencer o ódio. Temos sempre o perdão, é um treinamento. A reencarnação é bênção, é luz. Viver na Terra, nessa época de transição, é bênção. Reencarnar não é castigo, jamais. É bênção que Jesus nos concede para essa oportunidade de formar novos hábitos nesse processo educativo. Citei o perdão. Muitos exemplos. Quando o Chico, recordando Jesus, dizia: amai-vos uns aos outros como vos amei, esse amor que envolve tudo, é preciso um treinamento, tudo é treinamento. Necessário olhar o irmão que está à frente como sendo seu irmão, porque dessa educação geral, educação verdadeira do espírito, que não engloba a religião A ou B, é quando entra o lema principal da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Porque ninguém está perdido, todo mundo pode ser feliz. A felicidade, ela é interior, a paz também, o reino é interior. Essa construção interior que depende desse treinamento. Sob o ponto de vista universal, nós poderemos encarar a nossa passagem na Terra como sendo um processo de aprendizagem. Nós estamos com essa oportunidade de, nesse processo, crescermos através dessa parte educativa. É um processo educativo. Porque reformar nos leva muito a uma ideia de alguma coisa que está quebrada, que está velha, que precisa modificar. Mas o espírito, ele não tem idade. Ele não precisa ser reformado, ele precisa educar-se com seu livre-arbítrio. Há uma diferença muito grande. Reforma íntima seria, vamos dizer, consertar alguma coisa que está quebrada, como uma casa, mas a proposta, tanto de Jesus e de Kardec, é ligado à educação. É construindo essa mudança interior, sem ser reforma. É essa educação. E como nos ensina no livro 3º, capítulo 3, pergunta 685A, mais abaixo, não educação intelectual, mas a moral. E mais abaixo ele bota: a arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. É nisso que está a nossa oportunidade. Como somos seres eternos, poderemos reencarnar e, através das reencarnações e a bondade de Deus, o que tiver de bom, seria bom nós imaginarmos, é Deus. Tudo que tiver de bom. Porque Ele nos fez não para um inferno nem um céu. Ele nos permite a felicidade, mas com o nosso trabalho. E nós temos assim um incentivo do próprio Jesus, que nos impulsiona essa felicidade. Hoje em dia, e sempre será, a Terra é uma escola, uma pequena escola. Às vezes, nós poderemos cair no pessimismo. Você me pergunta, como o pessimismo? Hoje, com a facilidade da informação, através da internet, dos meios de comunicação, o mundo ficou pequeno. E nós poderemos ficar pessimistas, porque só nos chega, em regra geral, assim, informações de notícias negativas. Mas vamos provar agora que o mundo melhorou.
Exemplo, esse programa ao vivo agora significa que nós estamos pregando o ensinamento de Jesus. A Rádio Brasil Espírita, 24 horas no ar. A Web TV também. Só é boa notícia. Nesse momento existem nossos irmãos de todas as religiões que nós amamos e abraçamos. Muitos hoje estão nas suas igrejas, nos seus encontros. Muitos estão também trabalhando, distribuindo alimentos, enfim, de todas as crenças. E todo voltado para uma melhoria. Existe até, assim, na internet, só notícias boas que nós divulgamos nos nossos grupos. Existe muita notícia boa na área da medicina. Enfim, em todas as áreas existem pessoas dedicadas ao bem. Só que as notícias, nessa nossa faixa evolutiva, só é mais voltada às notícias negativas. É por isso o perigo das generalizações. Nos nossos programas, sempre sugerimos aos que apresentam palestras e programas uma certa cautela nas generalizações, ao dizer, o jovem de hoje é assim. Não é bem assim. O mundo agora é muito grande. Existem diferenças culturais. Muitos dizem, o casamento está em falência. Não é verdade. Precisa ver a estatística do Brasil, o número é bom. E dos outros países. Existem também as culturas e diferenças. Essas informações precisam ser peneiradas, que nos chegam, e olhar também outras fontes. Hoje, com o advento, por exemplo, já há muitos anos, da ONU, onde se busca a paz, grandes seres que hoje respiram conosco, que são seres de amor, mas não é muito divulgado. Há pouco tempo, partiu um grande educador, um grande ser chamado Satya Sai Baba, uma obra magnífica na área da educação. É o assunto de hoje, é a inspiração Satya Sai Baba. Se nós formos em Minas Gerais, um trabalho magnífico do movimento espírita, no Brasil todo, o trabalho das religiões, levando o evangelho, nunca o Brasil foi tão iluminado como hoje. E no mundo inteiro. Mas essa peneira, lógico que peneirando as notícias negativas sempre vem muito bom. O trabalho na área de segurança, aprimoramento, na área de saúde, de transporte, peneirando, nós vamos encontrar que nós estamos progredindo. Como disse, como o mundo é grande, a informação muito rápida e não temos tempo de fazer uma avaliação daquela notícia. E muitas vezes é preciso analisarmos, além dessa reflexão interior, e sugiro sempre muito cautela em repassar no WhatsApp, no Facebook, verificando as fontes. Mas para chegar ao nosso final do programa, que está tão bom hoje o programa, mas a responsabilidade do horário nos chama. Nós vamos, assim, fazer um fechamento. É que nós tiramos a conclusão, diante do que nós estudamos, é que a educação é a base, assim, é preciso essa educação com mudança de hábitos, não só adquirir informações nos livros, mas, sobretudo, fazer essas mudanças através das reencarnações sucessivas. Nesse encerramento, nesse fecho, também no capítulo 3 do livro 3º, capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus,
de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Concluindo a pergunta, reforma íntima ou educação? Kardec nos responde educação, mas não há necessidade de debate, discussões. Quem disser que é reforma íntima, o importante é mudar os hábitos, que é educação. E fica esse estímulo. Foi um programa rápido, como sempre, de maneira objetiva, mas que nos leva justamente a essa melhoria. O projeto Pesquisa Espírita agradece a audiência. O projeto Pesquisa Espírita também é Rádio Brasil Espírita. A Rádio Brasil Espírita agradece a sua audiência e nós, pessoalmente, estamos agradecendo ao Márcio Eduardo, a Cláudia e também todos os ouvintes que nos prestigiam nesse momento. É um momento assim ímpar que nós estamos vivendo na internet, cada vez mais dinâmica, mais rápido. Agradecemos a todos os nossos irmãos que estão no mundo, de qualquer religião, não importa, assim, de qualquer nacionalidade, do português, espanhol. Se você tiver dificuldade de, assim, compreender o nosso programa, é sugerindo que tenha um intérprete e ajudando na tradução e repassando o ensinamento de Jesus a todos. A inovação que fiz sem combinar com o Márcio. Mas ele riu e já concordou. Vamos supor que alguém ou algum grupo diz assim, vamos analisar um programa Conhecendo o Espiritismo, ou qualquer um da Rádio Brasil Espírita, ou assistir a Web TV da RBE, aí poderia se reunir numa sala pequena mesmo, ou ampla, botar um telão e passando, ou então o nosso som mesmo nesse programa, para avaliar. Hoje, se você for de uma igreja evangélica, por exemplo, ou católica, qualquer religião, vamos estudar hoje nossos irmãos espíritas. Sempre é bom estudar e fazer as suas avaliações, porque a doutrina espírita é a caridade, é só modificação. Mesmo que você continue na sua igreja, não tem problema, é nos prestigiando e prestigiando Jesus. É só mudar os hábitos positivos. A religião são ótimas, são instrumentos, não importa. A diferença é que a doutrina espírita, ela vem mostrar, vem facilitar você na sua religião. Um abraço a todos os religiosos, nossos irmãos que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nas prisões, no trânsito, os que estão passeando, os que estão em turismo também, assim, dando esse prestígio a gente, e que convidando para no próximo sábado, às 9 horas, estarmos de novo juntos nesse estudo. Agradecemos também, em primeiro lugar, a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, que nos inspiraram, os benfeitores espirituais, para que a nossa palavra fosse mais fácil, nosso ensinamento, nossa memória fosse mais aberta, e que, assim, recordando sempre que a nossa boca fala, o coração está cheio. Aí, se temos Jesus, só sai o ensinamento de Jesus, do Mestre. Muita paz e muita luz.